E aí galera, tudo bem? Sou o professor Marcelo e estou aqui novamente com as mãos na química. E hoje vou fazer um experimento novo aí de eletroquímica, né? Vamos estar trabalhando aqui com a eletrólise. Vou utilizar aqui um aparelho que eu fiz com vocês há um certo tempo aí num vídeo, uma cuba eletrolítica que eu mostrei como construir, para a gente fazer a eletrólise da água, ok? Mas isso depois da nossa abertura. Aproveitei a abertura aí para curtir nosso vídeo, né? Dar uma olhada, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ok? Mas vamos começar a fazer esse processo de eletrólise daqui a pouquinho, beleza, gente? Aguardo vocês. Muito bem, pessoal. Então aqui estamos. Esse é o nosso aparelhinho aí, a nossa cuba eletrolítica, tá? Como eu já tinha falado para vocês, é aquela que eu ensinei a construir com um potinho de plástico e eletrodo de grafite, né? Grafite no caso de lapiseira, tá? Ela já está preenchida aqui com uma solução. Pô, professor, peraí, mas você falou água. Mas por que uma solução? Não é a água que nós vamos fazer a separação? Bem, galera, a água pura, a gente não consegue separar o hidrogênio do oxigênio porque ela não conduz corrente elétrica. Para fazer um processo eletroquímico tem que ter condução de corrente elétrica, tá? Por isso que nós escolhemos um sal, fazer uma solução com sal para poder fazer isso, para poder fazer eletrólise. Vamos dar uma olhada em como isso acontece? Na eletrólise da água, temos que lembrar que a água em si, ela não conduz corrente elétrica, ela tem uma baixa liberação de íons, então ela praticamente não conduz corrente elétrica. Por isso que colocamos sal, né? Fazemos uma solução aquosa, tá? No caso, o sal, como é um composto iônico, ele sofre dissociação, libera íon positivo e íon negativo, tá? E aqui, quando nós ligamos a bateria, né? A bateria é representada aqui por esses tracinhos, o eletrodo negativo ele fica todo com cargas negativas, então os íons positivos vão se acumular aqui perto. O eletrodo positivo fica com cargas positivas e os íons negativos vão se agrupar perto desse eletrodo. Bom, só que aí no caso não temos apenas os íons, temos também as moléculas de água. E como eu disse, a água ela sofre uma baixa ionização, né? Então, aí a gente tem que decidir no caso, em cada caso aqui, quem que vai sofrer oxidação, quem vai sofrer redução, tá? Então, no caso aqui, o cátodo seria aqui o polo negativo aqui da eletrólise, ó, que inverte, né, em relação à pilha. Aqui é que vai acontecer a reação de redução. Então, quem vai sofrer redução aqui? O cátion, né, o íon positivo ou a água? E do outro lado a mesma coisa, aqui no polo positivo, quem que vai sofrer oxidação? Aqui no ânodo, né? O ânion, que é o íon negativo, ou a água. Para saber quem vai sofrer redução ou oxidação, temos que ter em mente a facilidade para esses dois processos. Então, facilidade para sofrer redução. Se a gente considerar aqui os metais, por exemplo, vamos verificar ali que é parecido com a ordem de reatividade dos metais. Então aqui, ó, à esquerda, os metais mais reativos, eles têm maior dificuldade de sofrer redução. Então nós pensamos dessa forma aqui, ó, os que são mais reativos têm maior dificuldade, é mais difícil de sofrer redução. E os que são pouco reativos, que está aqui do outro lado, têm uma maior facilidade, né, mais fácil de sofrer redução. Tá? E aqui o H+, no meio, né? H+, ou a água, né? Que a gente costuma colocar os dois aqui nesse meião aqui, tá? Então você vai comparar sempre em relação à água. E no caso da água, quem sofre redução é o H+, né? Liberado pela dissociação, pela auto-ionização da água, tá ok? Então vamos lá. Começando ali, nós temos um íon positivo. Se ele estiver mais à esquerda, quem sofre a redução é a água, é o íon H+. Se o elemento ali
o cátion, tiver aqui desse lado, mais à direita, então, opa, é esse cátion que vai sofrer redução em relação à água. Lá embaixo, facilidade de sofrer oxidação. Então, a esquerda aqui, ó, aqui no meio seria o OH-, ou a água, né? À esquerda, ânions oxigenados e o fluoreto, o flúor, tá? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo, então ninguém consegue oxidar o flúor, porque ele oxida praticamente todo mundo, inclusive o oxigênio, né? Então o flúor está aqui do lado, né? Então é difícil dele sofrer oxidação. E aqueles ânions que já têm oxigênio também, é mais difícil você colocar mais oxigênio nele, é mais difícil ele sofrer mais oxidação do que já está, porque já tem bastante oxigênio. E à direita, aqueles ânions não oxigenados. Tá? Então, se tiver aqui à esquerda, o ânion tiver aqui à esquerda, então é ele que é a água que vai sofrer a oxidação. Se o ânion tiver à direita aqui, então é o próprio ânion que vai sofrer oxidação. Muito bem. Então, como vocês viram, para ter a separação do hidrogênio e oxigênio da água, precisamos de eletrólitos. Precisamos ter ali íons positivos e negativos para poder conduzir a corrente. Bom, aqui no caso eu estou usando uma solução de bicarbonato. Eu peguei bicarbonato de sódio, aquele mesmo usado em cozinha, né, em culinária. Coloquei, fiz uma solução e coloquei. Aqui dentro nós temos duas provetas, tá? Aqui eu escolhi colocar provetas para a gente poder medir os volumes aí de gás produzido, tá ok? Então ela é graduada, bonitinha. A de plástico eu não tinha de vidro desse tamanho, ia ficar muito grande a de plástico, a de vidro, né? Eu tinha só de 50 ml, ia ficar muito grande aqui no processo. Então eu acabei escolhendo colocar de plástico, vai dar para ver o que a gente precisa, tá ok? Vou usar uma bateria de 9 volts, ok? Bateria de 9 volts, dessas quadradinhas, tá? Já está aqui, ó, na ponta da bateria já está conectado aqui, jacaré positivo e jacaré negativo, tá certo? Vou conectar aqui embaixo, gente, ó. Vou conectar primeiro aqui, depois eu mostro para vocês aqui o sistema, tá bom? Espera aí. Pronto. Tá aí. Agora aqui, ó, tá conectado positivo e negativo, tá? Vai começar a gerar gás aqui em cima. Deixa eu ver se já começou ali, ó. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Aqui vai demorar um pouquinho, galera. Começa a gerar bolhas de gás ali nos eletrodos de grafite, tá ok? Vai demorar um pouquinho. Eu vou deixar o processo correndo no modo acelerado. Quando já tiver gerado uma certa quantidade de gás, eu paro e volto a mostrar aqui para vocês o processo. Vou deixar conectado aqui no modo acelerado para vocês poderem enxergar. Aí depois eu volto falando aqui o que está acontecendo, beleza? Vamos lá.
Muito bem, galera. Então aqui eu tive que pausar um pouquinho aqui porque a bateria aqui acabou, né? Descarregou a minha bateria, minha bateriazinha aqui de 9 volts. Tive que trocar aqui para poder continuar com a eletrólise. Então dei uma pausa aí. Bem, galera, depois de um tempo rodando a eletrólise, nós podemos verificar aqui, ó, que em cima nós tivemos uma liberação de gás, onde nós chegamos a isso. Ó. Olha só que bacana. Olha só. Observem aqui, tá mais ou menos aproximado, mas observem, ó, que aqui o líquido desceu até mais ou menos o 4 ml e lá do outro lado desceu até mais ou menos o 2 ml. Tá? Reparem bem nessa proporção, 2 para 1. 2 para 1, ok? E isso aqui, galera, é interessante porque isso é exatamente a proporção da água, né? Então, lembre-se que a água é H2O, são 2 hidrogênios para cada 1 oxigênio. E quando a gente faz a eletrólise e realiza a separação, nós vamos ter exatamente essa proporção, 2 hidrogênios para 1 água, isso em volume. Tá? Então, são 4 ml de hidrogênio, 2 ml de oxigênio. Tá ok? Galera, reparem também que é aproximado aqui também porque tem muita bolha de gás presa, né? A provetinha de plástico ela atrapalha um pouquinho. Deixa eu desligar aqui a nossa eletrólise. Vou desconectar. Se repararem bem, ó, vou dar um zoom aqui para vocês. Tem muita bolha de gás presa no plástico. A provetinha de plástico ela atrapalha um pouquinho por isso, né? O gás acaba ficando preso e não vai totalmente ali para as provetas. Mas mesmo assim deu para ver ali uma proporção aproximada ali, né, galera? Ó, mais ou menos 4 para 2, a proporção 2 para 1. Para cada 2 de hidrogênio nós temos 1 de oxigênio, ok? Bom, essa eletrólise aqui para chegar nesse volume, para dar essa medição bonitinha, ela demorou um tempinho, né? Aqui rodou mais ou menos aí entre 20 e 30 minutos, tá? É claro que se você usar tubo de ensaio, não quiser, eu quis deixar números redondinhos aqui para vocês, né? Números dobrados aí para mostrar bem essa proporção 2 para 1, tá? Número bem redondinho. Então, se você quiser parar antes ali, ó, rodou um pouco lá no tubo de ensaio, eu uso tubo de ensaio sem graduação, rodou um pouquinho, já deu para ver que tem uma proporção bem definida ali, né? Você pega e pode parar a sua eletrólise que você já tem ali hidrogênio de um lado e oxigênio do outro, tá ok? Agora, por que acontece isso aqui mesmo, gente? Por que tem hidrogênio de um lado e oxigênio do outro? Vamos ver como funcionou essa eletrólise aí da água? No caso do bicarbonato, então colocamos aqui bicarbonato em água, bicarbonato sofre dissociação e forma o íon sódio positivo, o cátion, e o íon bicarbonato negativo, o ânion. Então aqui a nossa decisão vai ser em relação a isso. Ó. O sódio ou a água vai sofrer redução? O bicarbonato ou a água vai sofrer oxidação? Entre sódio e água, se lembrarmos da tabela anterior, o sódio é da família 1A, é um metal muito reativo. Então, ele vai sofrer, quem vai sofrer redução vai ser a água. Então tá aqui, ó, equação de redução da água. A água vai receber ali elétrons e vai formar hidrogênio, o gás hidrogênio, mais o íon OH-. Já aqui, no ânodo, na oxidação, o bicarbonato é um ânion oxigenado, ó. Ele tem oxigênio. Então, em relação à água, quem sofre oxidação vai ser a própria água, porque esse cara aqui já está cheio de oxigênio, né? Então, a água sofre redução. A equação de redução da água é essa daqui. Redução não, desculpa, de oxidação. A equação de oxidação da água é essa daqui. Né? Então, a água vai formar gás oxigênio, íon H+, e liberar 2 elétrons. Então, aqui a água perde elétrons e aqui a água... ao contrário, aqui a água recebe elétrons e aqui embaixo a água perde elétrons. Se somarmos as duas equações, vou chegar aqui e fazer uma sominha, nós vamos ter que fazer o quê? Por exemplo, tem 2 elétrons antes da seta, 2 elétrons depois da seta. Então, esses elétrons serão cortados. Aqui, OH- e H+, se você juntar esses 2 carinhas desse lado, vai formar água. Vai formar 2 moléculas de água aqui.
tá? E do outro lado você tem 3 moléculas de água, 2 mais 1, 3. Então tem 3 à esquerda e 2 à direita. Você corta também essas moléculas de água que estão sobrando e vai sobrar isso aqui no final, ó. Água formando meio de oxigênio mais 1 de H2, tá? Você pode também dobrar essa equação, 2 moléculas de água formando uma molécula de oxigênio mais 2 moléculas de hidrogênio, para mostrar essa proporção. Para cada 1 oxigênio formado, vai formar 2 de hidrogênio, ou para cada meio de oxigênio, 2 de hidrogênio. É sempre a proporção 1 para 2. Muito bem, e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tá? Lembre-se aí, gente, ó, de compartilhar o vídeo, né? Gostou? É uma coisa bacana, funcionou bem, funcionou bacana. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né? Para ajudar aí a indicar o nosso canal, tá? E curtir também, né, gente? Curtir, faça um comentário, né? Quem tem alguma dúvida, faça um comentário aí, que isso tudo aí é bem bacana, né? E é por isso que a gente faz aí o canal, né? Para poder trabalhar, para poder tirar essas dúvidas e mostrar sempre coisa nova para vocês. Beleza? Então a nossa cuba eletrolítica, já vou ter que fazer uma reforminha na minha cuba, porque a hora que eu fui mexer aqui um pouquinho, quebrou um dos grafites, ó. Então essa aqui vai ter que passar por uma reforma, esse grafite aqui já tá zoadinho, ó, tortinho. Vou ter que reformar a minha cuba eletrolítica, tá? Mas ela funciona muito bem aí para você fazer pequenos experimentos em casa. Tá certo, pessoal? Então, aguardo vocês aí no nosso próximo Com as Mãos na Química.